com uma cafeína que deixa a pessoa aí extremamente elétrica, né? Então, não é todo mundo que pode tomar aí grandes doses de café. Bom, diabetes, né? A diabetes, a gente tem vários tipos de diabetes, na verdade, né? A gente tem a diabetes gestacional, a gente tem diabetes tipo 1, a gente tem diabetes tipo 2, nós temos outras tabelas aí de diabetes, e eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque da fisiopatologia da doença, eu vou falar mais mesmo da terapia nutricional, do que a gente pode fazer da nutrição, de como a comida, de como o alimento pode ajudar a gente a melhorar esse quadro aí. Esse exame de diabetes, ele é feito em jejum aí, né, mais ou menos de 8 a 12 horas de jejum. Esses seriam os valores de glicose de miligrama por decilitro de sangue para o diagnóstico do diabetes. A glicemia normal em jejum, ela deve estar menor do que 100. Uma pessoa, aí você faz primeiro, quem já fez o teste sabe como é, você faz primeiro em jejum, depois de 2 horas você ingere aquela quantidade ali de glicose e torna a fazer o exame. O ideal é que não passe de 140, pode ir até 200, passando de 200 a gente já tem um quadro aí característico de diabetes. Bom, o grande vilão dos diabéticos é o famoso carboidrato, né? Dentro da nutrição, lembra que eu falei dos lipídios, que são as gorduras? Nós temos 3 principais nutrientes, que são os carboidratos, os lipídios e a proteína, tá? Proteína são as carnes de forma geral, tá? De forma geral, não só as carnes, mas de forma geral a gente pode dar aí como principal exemplo as carnes. Nós temos como carboidrato, quem são os carboidratos? De uma forma geral, são as massas, por exemplo, os pães e o açúcar branco, os doces. Esses são os carboidratos encontrados na nossa dieta de uma forma geral. E aí o diabético, ele sofre muito em relação ao consumo de carboidratos, né? Por quê? Porque ele não pode comer nada com açúcar, porque ele tem medo de dar aí o pico de glicemia e acabar aí passando mal, né? Na verdade, o pico de glicemia, diferente aí da hipoglicemia, né? A hiperglicemia, ela não dá indícios clínicos, né? A pessoa, ela tem indícios na hipoglicemia. Isso aí é que é um principal fator também aí para chamar a atenção da diabetes. Tem muita gente que tem diabetes e não sabe que tem diabetes, porque ela não dá quadros clínicos para você perceber, tô com diabetes porque eu tô sentindo tal coisa, tal sintoma. Não existe isso, só existe isso aí a longo prazo mesmo, decorrer das doenças que a diabetes vai trazer para você. Então o que a gente vai fazer? A gente não vai excluir o carboidrato da alimentação. Uma pessoa diabética, ela não vai fazer isso, porque a gente precisa de carboidrato para se alimentar. O carboidrato, ele é a base da pirâmide alimentar, ele precisa estar ali. Só que o que eu falei? O que a nutrição é? A nutrição, ela é a ciência que estuda a forma de prevenir e de tratar as doenças através do alimento. E cada vez isso vem melhorando mais. A gente tem várias formas, como por exemplo, desnatar o leite. A gente não está melhorando a qualidade do leite, a gente não está tirando a gordura. O processo manual que a gente faz em casa de retirar a gordura da carne, a gente não está melhorando o alimento. A nutrição estuda como melhorar o alimento e como você pode também piorar, né? Por exemplo, um exemplo que eu posso dar, o cálcio e o ferro. Você não pode tomar o cálcio e o ferro junto. Acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar disso, né? O médico sempre fala, não toma o cálcio junto do almoço, né? Ou junto do jantar. Porque o ferro tá na carne e aí ele compete. Então a gente tem forma de fazer a gente aumentar a absorção de alguns nutrientes e também a forma da gente evitar ingerir alguns nutrientes. Aqui no caso dos carboidratos, o que a gente faz? O ideal é a gente usar os carboidratos de origem, os carboidratos integrais. Muitas das vezes, todo mundo aqui já ouviu falar em arroz integral, pão integral, mas poucas pessoas entendem de fato o que é um alimento integral. Eu gosto de explicar para a pessoa entender o que é um alimento integral. Um alimento integral é um alimento que tem tudo.
a gente tem o integral e a gente tem o parcial, não é isso? Meu filho está numa escola integral, ele está estudando o dia inteiro. Está numa escola tempo parcial, estuda só 5 horinhas por dia. Então, o integral é tudo. Por que o arroz integral é escuro e o arroz branco é claro? Porque o processo, o mecanismo que ele passa na indústria, eles retiram a casca do arroz. E aí, o que a gente faz quando a gente retira, a gente refina esse processo, onde é retirado as cascas, aonde tornam os produtos integrais em produtos não integrais, é a refinação desse produto. E aí, o que acontece? Quando a gente refina o produto, a gente tira as principais vitaminas e minerais e fibras. Lembra que eu falei que as fibras, elas ajudam a absorver as gorduras? A fibra, ela tem uma característica também, que ela ajuda a gente a dar o pico de glicemia aos poucos. O grande perigo de quem come os carboidratos é dar o pico de glicemia. A fibra que está presente nas cascas dos produtos integrais ajuda a gente a não subir o açúcar do sangue tão alto assim, de uma forma tão rápida, de uma forma tão acelerada. Então a gente consegue manter a glicemia ali de uma forma ideal. Também, outra forma da gente optar aí por carboidratos são as hortaliças, as leguminosas, os grãos e as frutas integrais. Poxa, frutas integrais? Mas eu nunca ouvi falar em frutas integrais. Frutas integrais são as frutas que não sofreram a retirada da casca, o processo de coagem do alimento. Quando você coa o alimento, você retira o quê? Você retira aquele bagaço. O bagaço é onde está presente a fibra da fruta. Então, até um seu Luiz, que não está aqui hoje, ele me perguntou sobre o suco de laranja. Ele é diabético e ele me perguntou sobre o suco de laranja. Você não, poxa, adoro o suco de laranja, vou deixar de tomar o suco de laranja? A laranja, ela realmente, ela aumenta muito a nossa glicemia. Só que o ideal é fazer o quê? É a gente chupar a laranja, usar o bagaço da laranja. Quando a gente for fazer um suco, por exemplo, de abacaxi, o ideal é você cortar e bater com aquele próprio talo no liquidificador, com a casca. O ideal é a gente fazer o uso integral da fruta. A gente vai estar tendo vários benefícios. A gente vai estar ingerindo fibra, a gente vai estar ingerindo vitaminas e minerais que estão presentes ali. E a gente vai estar também ajudando, né, direta e indiretamente aí nessas doenças que a gente está tratando aí hoje, na diabetes, na dislipidemia. Quais são os carboidratos que devem ser evitados? Os carboidratos de branco, o famoso açúcar branco, os doces, tá? Evitar ali principalmente o açúcar na mesa, porque a gente sempre quer colocar mais um pouquinho de açúcar, né? E aí a gente fala dos adoçantes. Os adoçantes, a gente deve tomar muito cuidado com os adoçantes, tá? Até passou uma reportagem na televisão falando sobre isso. Tem pessoas que usam adoçante de uma forma assim, sem controle nenhum. E o adoçante, ele é um produto químico, né? E tem vários tipos de adoçante. Qual adoçante que o diabético deve evitar? Os adoçantes, principalmente a base de frutose, tá? A frutose, já há estudos que comprovam que a frutose, inclusive, ela tem ligação no quadro de dislipidemia. A preferência de adoçantes aí que devem ser usados, a gente deve dar preferência pelo stevia. Não sei se vocês conhecem stevia. Stevia, na verdade, é uma planta. Não sei se vocês já fizeram chá em casa de stevia. É super doce, super adocicado. Parece que você está tomando água com açúcar. É realmente a melhor opção. E também a sucralose. Essas são as melhores opções. E mais uma vez aí, uma bela dica como saleiro é não levar também o açucareiro na mesa, né? Colocar ali o açucarzinho e aprender a saborear o suco, né? Aprender a saborear a bebida. Às vezes a gente fica muito preso ali naquele sabor do açúcar, né? Você quer sentir o sabor do açúcar, você acaba camuflando o sabor do próprio alimento.
dica legal também para diabetes é a biomassa da banana verde. O que é isso? A banana verde, ela tem um amido, né, um amido resistente que ajuda no controle da glicemia. Só que a banana verde, ela contém aquelas famosas, populares cicas, né? Ninguém consegue pegar uma banana verde e comer, né? A pessoa tem que ser guerreira mesmo para conseguir. Então, o que a gente faz? Como que a gente faz essa banana verde? A gente cozinha a banana na panela de pressão, né? Espera esfriar, congela essas bananas. E aí você vai usar essas bananas cozidas e congeladas na preparação de outros alimentos. Por exemplo, fazer a massa de um bolo, você pode colocar uma banana ali, você bate no liquidificador, você espera ela descongelar, bate no liquidificador, espera formar essa massa homogênea e acrescenta ali. Você pode colocar em bolinho de chuva, em bolo, pode colocar em tortas, em vários tipos de preparação, até porque a banana verde ela não é adocicada, então ela não tem muito sabor. E quando a gente cozinha, a gente perde aquela característica ali da cica, tem aquela característica adstringente. Bom, a aveia, lembra que eu falei dos grãos, que são os exemplos de fibras solúveis? A aveia, ela também diminui a glicemia pós-prandial. O que é pós-prandial? É após a alimentação. Ela também reduz a absorção de colesterol. Por quê? Porque a aveia também é uma fibra. E a fibra tem essa característica de absorver as gorduras. Lembra que eu falei isso lá no começo? Então, a aveia, ela é muito legal pra gente ter sempre em casa. Em vez de você ter um açucareiro, tem um potinho ali na mesa com um pouquinho de aveia. Bota uma saladinha de fruta, bota um pouquinho de aveia. Fica mais crocante. Uma outra também característica das fibras é para quem quer fazer perda de peso. Por quê? As fibras, o que as fibras fazem? As fibras elas formam como se for as solúveis. As fibras solúveis, elas formam como se fosse um géis no nosso organismo. Tanto que quando quem já fez mingau de aveia, vê que quando você aquece um mingau, ele não se torna consistente, ele não forma um gel. É mais ou menos aquilo que forma lá no nosso estômago, no nosso intestino. Então, o que acontece? Quando é formado esse gel, o nosso organismo, ele não consegue capturar direito aquelas camadas de gordura, aquelas moléculas de gordura que são ofertadas junto com a fibra. Então, você consegue ali ter uma maior excreção dessas gorduras. Então, a fibra realmente é um poderoso